Na primeira leitura de hoje, nós somos apresentados a Apolo. São Paulo o menciona em algumas de suas cartas, especialmente quando ele fala a respeito dos partidos, das divisões que eventualmente existiam entre os cristãos. Quando ele diz: eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e ele pergunta: acaso estaria Cristo dividido? Então, parece que Apolo foi alguém influente, alguém muito importante, já que ele é comparado ali pelo próprio São Paulo com Cefas, que é São Pedro, e com ele mesmo. A descrição que São Lucas faz, primeiro, que eles se encontraram com Apolo, o conheceram na cidade de Éfeso, ou em Antioquia, vindo de Éfeso, natural de Alexandria, que será uma das cidades mais importantes para o cristianismo primitivo. Era homem eloquente, versado nas Escrituras, assim como São Paulo. Um homem letrado, um homem que sabia ler, o que não era comum naquela época. Um homem que tinha estudado e que conhecia as Escrituras, o Antigo Testamento. Fora instruído no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. É curioso porque ele falava a respeito de Jesus, demonstrava pelas Escrituras que Jesus é o Messias, e no entanto ele não era batizado, ele só conhecia o batismo de João. Então nós entendemos que quando João apontou Jesus e disse que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os discípulos de João acreditaram que Jesus fosse o Messias, mas nem todos o seguiram mais de perto. Ficaram com aquela informação que tinham recebido de João, mas não foram ter com Jesus pessoalmente. O próprio São Paulo, quando chega a Éfeso, que é a cidade de onde veio Apolo para se encontrar com Paulo, com Priscila e Áquila, eles tinham dito também que eles foram batizados no batismo de João. Quando São Paulo chega a Éfeso, ele encontra uma pequena comunidade de discípulos de Jesus, de pessoas que acreditavam que Jesus era o Messias, porém sem vínculos, sem ligação com a igreja, com os apóstolos, sem um conhecimento mais aprofundado. Eles não tinham os sacramentos, eles só tinham um conhecimento. Então Priscila e Áquila o escutaram, tomaram-no consigo e expuseram-lhe o caminho de Deus com mais exatidão, ou seja, falaram-lhe a respeito do batismo, a respeito dos sacramentos, da igreja, para que ele então passasse do Antigo para o Novo Testamento. Ele que já aceitava que Jesus era o Messias. Então, essa passagem nos mostra justamente que, como dizia o Papa Bento XVI, a igreja ou ela é católica ou ela não é.
não a igreja. Porque a igreja, ela sempre tem esse caráter universal. Ela não se constitui de igrejas autônomas, independentes umas das outras, mas ela sempre tem esse caráter universal, essa ligação com os apóstolos, com a fé apostólica. Então, por mais que alguém acredite em Jesus, fale a respeito de Jesus, mas é importante que essa pessoa esteja na comunhão com a Igreja Universal, com a Igreja Católica, porque assim ela está em comunhão com os apóstolos e, consequentemente, em comunhão com a doutrina de Jesus. Porque senão fica faltando alguma coisa. Por exemplo, o próprio Apolo, que era tão fervoroso, que defendia Jesus com tanto vigor, e no entanto não era sequer batizado. Tinha sido batizado no batismo de João, não tinha recebido o Espírito Santo. Quando São Paulo em Éfeso pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando abraçaram a fé? Eles respondem: nós sequer sabíamos que existe um Espírito Santo, nunca nos foi dito qualquer coisa a respeito disso. Então fica faltando alguma coisa, e não é qualquer coisa. Por isso a importância desse aspecto da fé, que deve ser sempre católica, universal, sem cristãos independentes, autônomos, de iniciativa própria. Porque a igreja, ela não se constitui a partir da nossa iniciativa. Não é como um clube, como um partido, como uma ONG, como qualquer agremiação em que as pessoas se unem por iniciativa própria em torno de um interesse em comum. Não, a igreja nasce a partir de uma iniciativa de Deus. É Deus quem chama, é Deus quem convoca. A própria palavra igreja, que vem do grego eclesia, significa isso. É uma convocação, é uma assembleia, é uma reunião de pessoas que foram convocadas, que foram chamadas, escolhidas. Portanto, a iniciativa é de Deus e não nossa. Não sou eu que decido constituir a igreja, ela é constituída a partir de Deus. Então Apolo, que era uma pessoa que já acreditava em Jesus, muito bem intencionada, com um bom conhecimento das Escrituras e que até dava testemunho de Jesus, agora precisa entrar na comunhão com os outros discípulos de Jesus e com, sobretudo, aqueles que o próprio Jesus escolheu para serem os pastores da sua igreja, os apóstolos. E é o que Áquila e Priscila fazem. No Evangelho, Jesus, ainda preparando os discípulos para a sua partida, explicando para eles o significado da sua morte, ressurreição, ascensão, tudo tendo em vista a vinda do Espírito Santo, que vai lhes esclarecer muitas coisas que eles naquele momento não são capazes de compreender. E Jesus diz para eles que agora eles poderão pedir ao Pai em seu nome, orar em nome de Jesus. Até agora nada pedistes em meu nome. Se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-la dará. Se eu chego lá na prefeitura, fazendo algum pedido, solicitando alguma coisa em meu próprio nome, talvez eu não seja atendido, ou não tão prontamente, ou não com tanta facilidade. Agora, se eu chego lá em nome de uma outra pessoa importante, eu vim aqui em nome do secretário de governo, eu vim aqui em nome
de alguém que tem mais influência, eu serei recebido com mais facilidade. Por isso, pedir em nome de Jesus significa justamente isso. É como se o próprio Jesus estivesse pedindo alguma coisa ao Pai para nós. Eu não estou me apresentando diante de Deus em meu próprio nome, mas em nome de Jesus. Olha, Ele me mandou aqui, eu o estou representando, eu estou em nome dEle. Por isso esse pedido tem mais força. Mas Jesus vai além, Ele diz: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amaste e acreditaste em mim. Também pela graça do batismo, nós sabemos que Cristo habita em nós, que nós fomos configurados, incorporados a Cristo. Então, quando nós oramos em nome de Jesus, na verdade, somos nós que pedimos, mas é como se o Pai escutasse a voz de Cristo. É o próprio Cristo pedindo em nós. Por isso a nossa oração tem mais eficácia. Por isso, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, e nós, quando rezamos na missa, usamos a expressão ousamos dizer. É uma ousadia chamar Deus de Pai. No entanto, nós podemos fazê-lo porque é Cristo quem ora em nós. É em nome de Jesus que nós nos dirigimos a Deus e podemos chamá-lo de Pai. Então a nossa oração tem mais autoridade. Quanto mais unidos a Jesus, quanto mais configurados a Ele, então, naturalmente, a nossa oração tem mais força, é mais facilmente recebida. O Pai nos ama porque nós amamos o Seu Filho. O Pai nos ama, porque nós somos as Suas criaturas. Ele nos criou a Sua imagem e semelhança. Deus ama todas as Suas criaturas. Deus ama também a pedra, Deus ama também a árvore, Deus ama também o cachorro. No entanto, agora Ele nos ama por um motivo ainda maior. O maior motivo pelo qual se pode amar, que é porque nós amamos Jesus. Assim como o amor mais elevado para eu amar alguém é amar por causa de Deus. Se eu amo o meu próximo por amor a Deus, o motivo, a causa de eu amar aquela pessoa é a maior que existe, a mais elevada que existe. Eu posso amar a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, os meus filhos, os meus amigos, porque gosto deles, porque são importantes para mim, mas eu posso amá-los mais ainda, por amor a Deus, porque Deus é a causa maior de qualquer coisa. Então, quando Jesus diz, o Pai vai amar vocês, porque vocês me amam, significa que é como se Deus de fato pudesse nos amar mais ainda do que Ele já nos ama naturalmente, por sermos as Suas criaturas. E uma vez que Ele nos ama ainda mais, Ele escuta ainda mais a nossa oração, o nosso clamor. Então peçamos a Jesus que nos ensine a orar assim, unidos a Ele, na pessoa dEle, em nome dEle, pela nossa configuração, pela nossa união com Ele, pela fé, pela esperança e pela caridade. Amém.